Estamos entrevistando nesse momento o professor André, professor do ensino fundamental do Colégio São Geraldo, no bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas, que vai nos falar um pouco sobre como se usa o livro didático em sala de aula. Professor, o senhor usa o livro didático na sala de aula? Sim, utilizo, mas como complemento. O livro ele não é uma panaceia, ele não é um remédio para todos os males. Se a gente analisar que a história seria um filme, o livro didático seria apenas um capítulo. Capítulo esse que em alguns momentos ele é tomado como algo absoluto e não pode ser. Então assim, se você pegar o livro que foi escrito por professores, ou é um projeto, né, a partir dos professores que é o Araribá, existem erros conceituais grotescos, como que foi trabalhado em sala de aula, que é o conceito de castas e classes sociais, que ele traz como se fosse a mesma coisa. Então, o historiador, ou aquele que estuda a história, ou aquele que tem empatia pela história, ele tem que ser coautor da sua prática. O que acontece muitas vezes é que o professor toma o livro didático como algo absoluto em si, e não é. O livro didático é um complemento, como um CD, como uma música, e sempre deve ser questionado. Até mesmo o Marx ou qualquer outro pensador, ele deve ser questionado para se adequar à sua realidade. Não é porque Paulo Freire escreveu um livro que você vai pegar a realidade tal e qual está no livro e sem adaptar à sua realidade. Então acho assim, que os professores ou aqueles que estudam história, ou aqueles que têm empatia pela história, eles devem sim utilizar o livro, mas não como algo absoluto ou como uma panaceia que seria um remédio para todos os males. Professor, e o livro didático, na sua concepção, ele consegue cumprir os objetivos ao qual ele deveria cumprir? Veja bem, quando a gente fala livro didático, você está trocando os valores, porque primeiro, eu vou basear em Marx, que eu sou marxista. O Marx critica o seguinte, que na sociedade capitalista os objetos tomam vida, ou seja, é o fetiche da mercadoria, ou seja, dentro da sala de aula o livro muitas vezes toma o papel do professor, isso é errado. E o professor se coisifica. O ser humano, que deveria refletir sua prática, passa a ser uma coisa. Aí o livro fala mais do que o próprio coautor, que seria aqueles que estudam o livro. Então há essa troca de valores, mas o professor tem que entender o seguinte, nenhum material didático pode tomar o seu lugar, o seu papel. O professor, ele é o coautor da sua prática e da sua praxis, né? Então o que acontece? À medida que ele vai estudando o livro, ele tem que sempre fazer reflexões, adaptar a sua realidade, e o livro em si não faz nada. O livro em si é apenas letra morta. Existe um sujeito por trás desse livro, que pode ser um sujeito objeto ou um sujeito crítico e participativo e coerente com sua praxis. Professor, nós podemos tratar o livro didático como uma coisa mítica? Não, não porque eu acho que existem muitos mitos em relação. Eu até vou fazer uma crítica que é o seguinte: os historiadores ou pessoas que têm empatia pela história pegam revistas de banca de 2,50 e leem. Na verdade, eles têm que ler artigos, né? Ler artigos, pesquisar bastante, não passar isso tal e qual para os alunos. É a mesma coisa o livro. O livro, ele não pode ser mitificado. O que a gente chama de livro mitificado? É você pegar o livro e achar que ele é uma visão absoluta. Como eu falei para você, o livro que foi distribuído, com o qual a gente trabalha, tem erros conceituais grotescos. A luta de classes foi totalmente aniquilada. Então, assim, parece que não existe conflito entre opressor e oprimidos. Então, assim, pode até ser que alguns estudiosos dos análises, que gostam de estudar microhistória e Foucault com todas as suas besteiras, goste desse tipo de história, mas se você for a fundo, você vai ver que em 1929, quando as escolas de análise foram fundadas, o que aconteceu? O cunho político era gritante, assim como o cunho econômico. Hegel, que é outro mentiroso, pegou a cabeça dos homens e lançou para o céu. É uma história idealista em que só os grandes homens fazem história. Eu acredito assim que esses tipos de concepções históricas não são erradas, mas são parciais. Dão uma resposta de história? Dão. Dão uma resposta de historiador? Dão. Mas são respostas parciais. Eu acredito que o marxismo, dentro da nossa realidade, ele ainda consegue ser holístico e dar as respostas que realmente necessitamos. Principalmente quando é para se refutar as fontes históricas. Professor, obrigado. Foi muito bom para a gente poder estar aqui nesse momento fazendo esse trabalho com você. E nós podemos usar essas imagens para poder apresentar nosso trabalho na universidade? Podem, e eu acredito o seguinte, eu acredito que tem
tem vários trabalhos em história que critica esse distanciamento que existe entre a escola e a universidade. A universidade acaba, para esses autores, né, sendo um sistema feudal, um castelo distante da realidade, e aí o clero muitas vezes vem até nós para colher informações. Eu acho que essa distância tem que acabar. Eu acho que uma das formas de acabar com isso é com a pesquisa. E eu assim, gostaria de parabenizar, né, pela pesquisa, achei interessante, só que assim, uma aula não pode ser tomada como um todo, né? O livro é apenas um capítulo, um CD que você passa na aula é apenas um capítulo, e assim, mas não é um filme como um todo, e é preciso analisar outros recursos também que existem na sala de aula, como até a vivência do autor, da sua praxis, tem que ser analisada, porque ele é inserido num contexto social, político, né? E tudo isso tem que ser analisado, porque tudo isso vai desembocar na sua prática dentro da sua sala de aula. O importante para o professor é que no ponto final ele sabe para quem ele trabalha e para quem ele está a serviço e para quem está pregando aquela história. Ou seja, quando você quer que o aluno abstraia um conceito de história, quem foi que criou esse conceito? Você precisa saber de onde ele vem. Infelizmente, na sala de aula impera uma história sem política e uma política sem história. Obrigado.